diz, né? Um bom dia a todos, né? Tenham todos um final de semana abençoado. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que a Shalom de Deus cubra a tua família, a tua casa, e que você tenha um final de semana abençoado. Irmãos, como de costume, estamos aqui para ministrar um ensino da palavra de Deus, começando uma revista nova, né? Betel Dominical Adulto, Efésio, a nova revista. Uma exposição sobre a riqueza da graça, misericórdia de Deus. Essa revista aqui, ó, já está disponível. Os irmãos que quiserem adquirir, tá, já está disponível. É um valor irrisório pelo conhecimento que tem aqui dentro. Não pode tirar tudo de você, arrancar tudo que você tem, mas o conhecimento ninguém tira de você. Aquilo que você conhece ninguém tira. E conhecimento é poder. Vamos ler aqui o texto áureo, texto de ouro, e já vamos dar sequência. Vamos orar e vamos dar sequência na escola. O tema, ou título é o maravilhoso propósito da salvação. Texto áureo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santo, irrepreensível diante dele em amor. Então Jesus nos elegeu, o Pai nos elegeu em Cristo antes que a terra fosse criada. Tem mistério de Deus aqui. Verdade aplicada. E vamos ler isso aqui, depois nós oramos. Verdade aplicada. Deus nos deixou uma epístola. Epístola é carta. Epístola quando eles iam viajar, eles levavam a carga no jumento e tinha um borná aonde se colocava a carta. Epístola é esse borná aonde colocava a carta. Então por isso o nome de epístola. Olha aqui. Deus nos deixou essa epístola para revelar a grandeza do seu plano da salvação. Eu quero que você entenda que você não está no mundo por acaso, que Deus não te chamou por acaso. Um projeto elaborado antes de você existir. Quer dizer que Deus tinha um projeto antes de você existir. Presta atenção. Quando uma mulher ela tem a vontade de ter uma criança, ter um filho, e ela já começa a sonhar, ela já começa a projetar que criança que ela quer ter, se ela quer ter um menino, se ela quer ter uma menina, os planos, os projetos que ela tem com essa criança. Deus, entenda uma coisa, você já existia na mente de Deus. Você não é obra do acaso, irmão. Deus tem um plano para a tua vida. Basta eu e você se colocar dentro do plano de Deus, dentro do centro da vontade de Deus. O que acontece com o ser humano? O ser humano ele quer fazer aquilo que dá na cabeça dele, a vontade dele, o desejo dele. E muitas vezes sai da vontade absoluta de Deus e vai para a vontade permissiva de Deus. A vontade absoluta é o plano e o propósito que Deus tem para você, mas você tem um livre-arbítrio, você tem poder de escolha. Aí você vai para a vontade permissiva de Deus, e na vontade permissiva de Deus, aquilo que você faz é responsabilidade tua. Os problemas que você resolve, problemas que você arruma, é você que tem que resolver. Agora, quando você está na vontade absoluta de Deus, Deus se responsabiliza por você. Lembra de José? José estava na vontade absoluta de Deus. Mesmo sendo acusado, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo vendido, o propósito de Deus aconteceu. Deus deu um sonho profético para José e o sonho e os projetos de Deus aconteceu na vida de José. Imagina se José se revolta, tá? E lá na casa de Potifar, ou lá na prisão onde ele foi colocado, que é onde prendia
só os nobres, tá? Só os nobres. Por isso que o padeiro mor e o copeiro mor estavam presos lá. Se ele se revolta, nós não estaríamos contando hoje os sonhos, não estaríamos pregando o sonho que Deus tinha para José. Deus sonhou com você, Deus tem um plano para a tua vida. Por isso que eu estou dizendo aqui, ó. Por isso que a lição diz, ó, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, antes de você existir, Deus já tinha um plano para você. Você já existia na mente de Deus. Vamos dar sequência. Objetivo da lição: ensinar acerca do conteúdo da epístola ou da carta de Efésios. Mostrar o benefício da graça em Jesus Cristo. Terceiro objetivo da lição: explicar como nos tornamos filho de Deus por adoção. Você vai entender, eu sei que muitas pessoas talvez não compreendam, mas nem todo ser humano é filho de Deus. Você vai entender, antigamente eu não entendi isso. Nem todo ser humano é filho de Deus. A epístola diz, e a Bíblia diz isso. Para se tornar filho de Deus, tem que fazer uma aliança com Deus em Cristo. Tem que nascer de novo. Vamos orar então, para que o Espírito Santo venha nos dar graça, venha nos encher. E essa revista, irmãos, ela é uma revista para você pular, ela é uma revista para você entrar em êxtase, não. Essa é uma revista, é uma lição para você, ó, raciocinar. A fé é racional, viu? A fé não é emocional, não, tá? A fé é emocional, não. A fé é racional. Por isso que a Bíblia diz assim lá em Romanos capítulo 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então você ouve, raciocina e a fé vem. A fé não é cega, tá? A fé é inteligente. Vamos orar. Pai, eu estou aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença, e eu sei da riqueza dessa lição, meu Pai, da importância dessa lição, Senhor, que é o propósito número 1 que o Senhor tem com a humanidade, Pai. Quer salvar os pecadores. Quer mostrar, Senhor, quem os teus filhos são em ti. Oh, Espírito Santo. Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me dá discernimento. Ilumina minha mente e toque no coração das almas, das pessoas, que essa mensagem vai chegar, Senhor, que o Senhor possa alcançar o coração, Pai, que o Senhor possa abrir o coração das pessoas, Senhor, para que e abrir o entendimento, abrir a mente, para que eles possam entender e compreender, Senhor, a riqueza desses ensinamentos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos lá, vamos dar sequência na lição. Paulo apóstolo, vamos direto aqui na introdução, para a gente ganhar tempo. Introdução. A narrativa paulina da epístola, escrita em Efésios, nos revela o maravilhoso plano da salvação, idealizado por Deus desde a fundação do mundo. Então, Deus já tinha um plano para salvar as pessoas. Ele já tinha um plano. Gênesis capítulo 3 e versículo 16 é a primeira profecia da Bíblia. Mas antes de Gênesis capítulo 3, versículo 16, Deus já tinha um plano para a humanidade. Irmão, Deus é presciente. Ele já sabia que o anjo, que Jerônimo deu o nome de Lúcifer, na verdade, o nome do anjo caído de hoje, que é Satanás, era portador da luz, era luzeiro, não era Lúcifer. Então ele traduziu por Lúcifer, mas não tem nada a ver com Lúcifer, tá? É o luzeiro, que era o portador da luz. Ele já sabia que que ia cair, ele já sabia que ele tinha que ter Deus é presciente, ele já sabe. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, ele sabe o que vai acontecer daqui 1000 anos. Se você ler o livro e entender o livro de Apocalipse, você sabe que tudo que vai acontecer já está escrito. Vamos lá, olha aqui, ó. 3,16. Não, 3,15, desculpa, irmão. Olha aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, para Satanás. Entre a tua semente, que é a igreja hoje, e a sua semente, que é Cristo. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar, falando da cruz. Então, é a primeira profecia, que Jesus já tinha um plano
para resgatar a humanidade, mesmo que Adão e Eva, Deus, irmão, ele já sabia, olha, eu vou dar o livre-arbítrio para Adão e Eva, se eles falharem, eu já tenho esse plano. Então por quê? Porque Deus deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o poder de escolha do ser humano. Você é hoje fruto das tuas decisões. Você chegou onde chegou porque é fruto das suas decisões. Então não reclame, não culpe os outros por isso. Você é o que é pelas decisões que você tomou, pelas escolhas que você fez. Vamos lá. Conhecendo a Epístola de Efésios. A Epístola aos Efésios relata a fantástica história da salvação da humanidade. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo revela a nova dimensão alçada através dela, a qual insere toda a raça humana debaixo da poderosa e imensurável graça divina. A graça é para todo mundo, mas nem todo mundo quer a graça. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, a palavra tal, você vai no dicionário, você não vai encontrar uma referência para ela, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, graça é favor não merecido. Não é por merecimento, a salvação não é por merecimento, a salvação não é pelas obras, a salvação é um dom divino, é um presente divino, é pela graça que Ele mesmo providenciou, o Pai mesmo providenciou em Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos que estão chegando, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos estudando aqui a carta de Éfesos e o título é o maravilhoso propósito da salvação. Você vai entender quem você é em Cristo hoje. Você vai entender, irmão, essa revista ela é meio técnica para você entender. Se você entender e compreender quem você é em Cristo, a sua vida começa a mudar a partir de hoje. Olha o que diz aqui, Epístola dos Efésios. A epístola é uma contemplação dos planos de Deus realizado em Jesus Cristo. Na igreja, com a consequência da exortação colocada em prática em todos os atos da vida. Paulo destaca a função cósmica de Cristo, seu domínio sobre os poderes angelicais, sua soberania sobre o universo. Irmão, Deus é soberano em tudo. O inimigo só faz aquilo que Deus permite. É só você ler o livro de Jó que você vai entender que ele vai pedir para Deus para poder tocar em Jó. Então Deus é soberano, ele tem um plano, e o plano de Deus, como diz no livro de Jó também, ninguém pode impedir. Olha o hino que Deus me traz ao coração. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, essa mensagem é para alguém. É para alguém que está ouvindo, ou que está ouvindo, ou que vai ouvir essa live. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Canta isso para você mesmo. Quem impedirá o agir de Deus na minha vida? Eu vou dar a volta por cima. E ouça esse hino que Deus vai falar contigo. Olha aqui, a igreja é apresentada como resultado da obra salvífica de Cristo, sendo seu corpo a plenitude daquele que cumpre todas as coisas, formada por judeus. Olha aqui, presta atenção. Quando eu falei que nem todo mundo é filho de Deus, você vai entender agora. Formada por judeus e gentios. Hoje tem 3 povos na terra. 3 povos. Tem os judeus, tem a igreja e tem os gentios. Então, tem os judeus, tem a igreja e tem os gentios. De 2 povos, Deus fez um, a igreja. Então, não é por ser judeus, não é por ser religioso que você é salvo. Eu tenho que ser igreja, o corpo de Cristo. Nascido de novo. João 3 fala de um mestre da lei. Mestre da lei, irmãos. Ele conhecia isso aqui, as Sagradas Escrituras. Vamos falar Tanakh, a Bíblia hebraica, de Gênesis a Malaquias. Então ele conhecia cada ponto.
Ele era um mestre, tá? Hoje tem, ó, eu fazia arte marcial, tinha lá o instrutor, tinha um sensei e tinha um mestre. Na Bíblia é a mesma coisa, tem um instrutor de Bíblia, tem o professor de Bíblia e tem o mestre, tá? Eu sou um professor, eu me considero um professor, não sou mestre na palavra, vou chegar ainda. E Nicodemos era mestre na palavra. E ele ficou abismado por ver os milagres, por ver os sinais que Jesus Cristo fazia. E Jesus Cristo, o Senhor, foi bem claro para ele, tá? Olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí a mente humana, irmão, não compreende as coisas espirituais. Lá na carta aos Coríntios, Paulo disse assim, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritual, porque a pessoa vai querer compreender com a sua mente carnal. E ele falou, como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou renascer? Não, falou assim, na verdade, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é do Espírito. Aquilo que é nascido da água é água, do Espírito é Espírito. Carne é o nascimento que você nasce da sua mãe. Quando fala de água, fala do útero materno. Quando fala de Espírito, então, o homem tem que ter dois nascimentos. Um nascimento carnal e um nascimento espiritual. Quando ele nasce carne, ele ainda não é o filho de Deus. Quando ele nasce espírito, quando o Espírito Santo vem fazer morada no teu espírito, aí você se torna filho de Deus. Aí a realidade do mundo espiritual se torna real para você. Aí você vai orar, você vai sentir a graça, a unção, você vai ter certeza da tua salvação. Então, se você não tem certeza da tua salvação, meu amigo, eu te faço aqui um apelo. Entrega a sua vida para Jesus. Conversa você com o Espírito Santo, que ele vai te mostrar o caminho para onde que se deve andar. Vamos dar sequência aqui. Nascido novo, feito único povo de Deus. E também templo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Que tem o próprio Senhor Jesus Cristo como pedra angular. Irmão, Jesus é a rocha. Pedro, quando falou lá no grego, é fagulho de rocha, pedra pequena, não é rocha. Quem é a rocha que sustenta a igreja é Cristo. Pedro é uma pedra, olha, tu és Pedro, sobre esta pedra. Ele falou para Pedro, tu é Pedro, tu é um fagulho de rocha, mas sobre esta, não é sobre você, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E a porta dos Hades. Irmãos, as pessoas fazem uma confusão com o Hades com o inferno. O Hades não é o inferno. O inferno é Geena no grego. E o inferno não foi inaugurado ainda. Quem vai inaugurar o inferno é o falso profeta e o anticristo. O Hades, quando Jesus estava falando da parábola, não é parábola, tá? Quando estava falando da realidade do mundo espiritual, do rico e do Lázaro, ele estava falando do Hades. O Hades tem 3 compartimentos. O primeiro compartimento era o selo de Abraão, que não tem mais, que ele foi levado cativo a cativeiro. Jesus pegou o paraíso e levou para Nova Jerusalém Celeste. Lá tem um lugar de tormento, tem um abismo, onde tem os demônios presos no tempo de Noé. Então não confunda Hades com Geena. Hades, mundo dos mortos. Geena, lago de fogo. Pesquisa aí no Google, irmão. Pega um dicionário bíblico para não fazer confusão. Você não pode fazer confusão. O Hades está em funcionamento hoje ainda. O Hades é um centro espiritual dentro do mundo, dentro da terra. Os cientistas já fizeram uma experiência, tem lá um buraco, eu não lembro o nome do buraco, que eles jogaram lá um iPhone, eles escutaram gritos. Até a ciência está provando isso. Então abre o teu olho, tá? Hades, mundo dos mortos, tá? Geena, lago de fogo, inferno. O Hades vai ser lançado dentro do lago de fogo. Vamos dar sequência aqui. Eu vou dar uma corridinha aqui, que tem assunto interessante lá na frente.
apresentar o mistério de Cristo na igreja. A carta começa com um hino solene, referente à característica da liturgia, que se inspira às grandes bênçãos judaicas. Seu tema, mistério de Cristo. Cristo era um mistério escondido do Pai. Tá? Era como se fosse, era uma carta de Deus. Eu vou esconder meu filho aqui, vou guardar meu filho aqui, porque eu sei que o homem vai cair, porque eu sei que o homem vai errar, porque eu sei que Satanás vai entrar, e ele já tem a provisão. Deixa eu ministrar, Deus já tem a provisão para você. Já tem uma porta, já tem uma saída para a tua vida. Aleluia. Vamos lá. Isso designou divinamente a salvação, escondida em Deus desde a eternidade. A iniciativa desse desígnio pertence ao Pai. Foi Ele que nos escolheu e nos predestinou a sermos filhos. Irmão, predestino não é destino. Predestinou. Todo o ser humano é predestinado à salvação. Tem um ensinamento que diz, ó, Deus predestinou um para ir para o inferno, o outro para ser salvo. Não, predestinado. Não tem pré-candidato, tá? Ele não é candidato, ele é pré-candidato. A partir do momento que registra a candidatura dele no cartório eleitoral, ele é candidato. Todo ser humano é pré-candidato à salvação. Como você é eleito? A pessoa é eleita quando ela entrega a vida para Jesus, quando aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Tá? Abre teu olho. Pré-candidato. Deus não destinou. Olha, fulano vai para o inferno, ciclano vai para o céu. Deus sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Por quê? Porque a escolha é da própria pessoa. Tá? Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 12, diz assim, cada um dará conta de si mesmo a Deus. O homem vai para o inferno, vai para o Hades hoje, por escolha própria. Porque Deus já providenciou a salvação dele. O homem não vai para o inferno, para o Hades, para o inferno, tá? O homem não vai por ser um pecador. Ele vai por rejeitar a Cristo e querer viver uma vida que desagrada a Deus. Viver uma vida no pecado. Viver uma vida praticando a injustiça, praticando o erro, praticando o pecado. Escolhendo fazer a vontade da carne, escolhendo fazer a vontade do mundo e deixando a vontade de Deus do lado. Então, o resultado da sua vida, o resultado da sua vida hoje e o resultado da vida da pessoa na eternidade é a escolha dela. Então não culpe os outros pela sua própria escolha. É você que escolheu, é a pessoa que escolhe. Ah, eu tô aqui. O Lázaro podia olhar, olha, eu tô aqui no lugar de tormenta. O Lázaro, o rico, por culpa de Lázaro. Não, ele estava lá por culpa exclusivamente dele. Porque ele vivia de forma regalada. Tá? Ele vivia de forma esplêndida. Vivia nos banquetes, vivia na luxúria da vida. E aí ele esqueceu de Deus e foi lembrar de Deus depois que estava lá no Hades. Depois que morreu, meu irmão, não tem mais salvação. Ao homem, olha, deixa eu lembrar, Hebreus 9, 27, leia a sua Bíblia, viu? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, então não tem reencarnação. Seguindo depois o juízo. Morreu, já está julgado. Tá? O destino eterno já está decidido. Morreu, o destino eterno está decidido. Porque a decisão você toma em vida. A salvação é ato pessoal. Não é depois, não. Morreu, está decidido. Vamos dar sequência. A essência da epístola. Paulo deixou 1:3, tá? Paulo deixou claro que não basta apenas contemplar o mistério de Cristo e bem dizer ao Pai, por seu desígnio é o mesmo que propósito, tá? De amor. É necessário viver esse mistério e ser coerente com os propósitos de Deus. Se todas as coisas forem reunidas em Jesus, como os cristãos, olha, isso aqui está sério, irmão. Lá no Salmo 133 diz assim, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. E olha o que diz aqui.
Se todas as coisas foram reunidas em Jesus, como os cristãos podem viver desunidos? Eu não estou falando aqui do ecumenismo, viu? Ecumenismo é coisa do anticristo, tá? Ecumenismo é coisa do anticristo. Cada um vai, presta atenção, depois que a igreja for arrebatada, vai se juntar as 3 maiores religiões da terra: judeus, os cristãos, tanto católico quanto evangélico, tá? E os muçulmanos. Então, são as 3 religiões maiores do mundo. Então, aqui vai haver o ecumenismo: católicos, evangélicos. Quando eu falar católico e evangélico, eu vou colocar cristãos, tá? Tanto católico quanto evangélico, judeus e os muçulmanos. Essas maiores 3 religiões vão se fundir para o governo do anticristo. Então, já fique sabendo desde já, o ecumenismo não é coisa de Deus, é coisa de Satanás. E o anticristo é o filho de Satanás governando na terra quando Deus tirar a igreja. Ele vai governar por um período de 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio vai ser uma maravilha. Depois de 3 anos e meio, ele vai revelar quem ele é e vai destruir a falsa igreja. Aí vai vir o falso profeta. Então, vamos vir aqui. Então, a unidade, irmão. Eu nunca vi, olha aqui, eu não estou aqui generalizando, mas eu nunca vi, irmão, a desunião que tem dentro do povo de Deus. Por inveja, é duro lavar roupa suja, né? Por orgulho, por falta de perdão, por não querer que o outro irmão cresça, ou para dizer, a denominação que eu tô é a melhor. Irmão, a denominação não leva ninguém para o céu. Jesus vai vir buscar um povo remido, lavado com sangue de boa obra. Os cristãos têm que ser unidos, tem que amar um ao outro, tem que torcer para o crescimento do outro. Paulo disse assim na carta aos romanos, aos crentes que estavam em Roma: alegrais com os que se alegram e chorais com os que choram. Deixa eu te contar um segredinho para você aqui. Se você torcer para o teu irmão, abençoar o teu irmão, quem vai ser abençoado vai ser você. Se você desejar o mal para o teu irmão e querer que ele não cresça, ter inveja dele, o prejudicado vai ser você. Abraão, abençoareis o que te abençoares. É Bíblia, irmão. E amaldiçoareis o que te amaldiçoares. Então abençoa o teu irmão. O que Deus preparou para você é seu. Deixa eu falar algo com o Espírito Santo. Olha, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, que gostoso. Eu gosto quando o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo falou no meu coração para falar para alguém aqui. Você vai crescer sim. Ninguém impede o crescimento. Estou arrepiado aqui, ó. É para você que está me ouvindo aí, tá? Você vai crescer sim. Ninguém impede o crescimento de Deus na sua vida. Você vai prosperar sim, no seu ministério, na sua carreira. Só confie em Deus que tem o tempo dele. Você vai chegar aonde Deus preparou para você chegar. Tô querendo parar, mas Deus está mandando falar. Deus tem uma cadeira preparada para você. Deus tem uma cadeira para ti. Então entenda. Deus tem um propósito com a tua vida. Deus tem um querer para a tua vida. Se prepara, que o melhor de Deus está por vir. Irmão, eu aprendi algo com os homens de Deus e também com o próprio Deus. Certa vez eu estava orando, falando: Senhor me manda eu profetizar algo. Me manda eu falar algo. E isso não acontece na vida da pessoa. Aí ele falou para mim assim: eles não creem. Se um profeta de Deus libera uma palavra, se a pessoa crê, a palavra vai e realiza aquilo que foi liberado. Se a pessoa não crê, a palavra volta. Lembra de Jesus? Olha, a casa que vocês entrarem, deixa-vos a paz. Se eles não for dignos da paz, a paz vai voltar para vocês. A mesma coisa na profecia. E outra coisa, se eu estiver profetizando e a pessoa quer
a palavra é para ela não querer, e a outra pessoa pegar a palavra para ela, a bênção que é para ela vai para outra. Lembra de Jacó? Tá lembrado? A bênção não era para Esaú? Ele foi lá e catou. Aí o pai falou, não tem jeito, já abençoei Jacó, não tem como te abençoar com a mesma bênção de Jacó. Então fica ligado, Deus quer te usar, Deus quer te encher, Deus quer. Aleluia, isso é das tuas mãos, por isso não precisa. Ministra agora. Opa, Xanará, faz assim com a tua mão. Deus está me mandando ministrar poder para a tua vida. Deus está me mandando ministrar unção para a tua vida. Estenda aí, vai descer fogo, vai descer unção na tua cabeça. Pai, eu estou aqui te obedecendo, Pai. Senhor, que a tua unção eu ministro agora, que o poder desça do céu sobre a cabeça do teu ungido agora, e que ele seja ungido, Senhor, e que eles recebam muita alegria, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, recebe essa palavra. Vamos lá. Nós estamos falando aqui, irmãos, se Deus reuniu tudo em Cristo, por que a igreja está dividida? Porque um diz, a minha igreja é melhor. Ah, não, a igreja é uma só. Denominação é assim, ó, Deus está construindo um grande edifício. E para você construir um grande edifício, você tem que fazer andaime. Quando esse edifício, você coloca as placas, não coloca as placas? Quando você vai fazer um edifício, um prédio, vamos falar assim, as placas. E quando o edifício estiver pronto, as placas servem para quê? Para nada. Então Deus está usando as placas para trazer a pessoa para o reino de Deus. Depois que Jesus vir buscar a igreja, a placa não serve para nada, irmão. A placa não sobe. Então, a sua denominação, Deus te escolheu, te colocou lá. E ó, para de pular de igreja em igreja. Se Deus te chamou para ir num local, fica lá. Não saia, tá? Não saia de onde Deus te colocou. Só se Deus falar pessoalmente com você e confirmar com a boca de um profeta. Ah, pastor, mas eu estou sendo tão perseguido nessa igreja. Deus está te moldando, rapaz. Deus está te provando. Irmão, depois eu vou entrar aqui. Eu vou adiantar um pouco aqui. Quem que Deus usou para provar José? Quem que Deus usou para mandar José para o Egito? Foi um estranho? Foi da própria casa, irmão. Então, é na tua família que Deus te muda, e é na igreja que Deus está, que Deus te muda. Mas por que tanta perseguição? Para você crescer. Quando eu aprendi e entendi isso, eu parei de sofrer. Eu entendi, ó, Deus está usando aquele irmão, aquela irmã, para quê? Para me moldar. Porque, na verdade, quem tem que mudar é eu, não é ele. Lembra do tabernáculo? No tabernáculo lá tinha que serrar madeira, tinha que lixar madeira, ter irmão serrote, ter irmão machado que vai cortar você, ter irmão que vai serrar você, ter irmão que vai lixar você. Mas é para você ficar pronto para o ministério, irmão. Quando a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, é isso que eu estou falando. Agora, deixa eu fechar aqui, irmãos, que vamos ver um sol, ver se melhora. Mas não melhorou, não. Eu acho que desse lado aqui. Aí, deu uma melhoradinha. Então, ó, deixa eu explicar bem aqui. Não com contenda e com problema que a própria pessoa arruma, tá? José foi perseguido injustamente. Davi era odiado pelos irmãos injustamente. Não tô falando de problema que a pessoa arruma, não. Porque tem pessoa, eu vou falar, Espírito, tem pessoa que é crente, mas é barraqueira, mano. É encrenqueira. É crente carnal, só arruma problema. Em todas as igrejas que vai. Então, por isso você vê pessoa, hoje tá na Batista, amanhã tá na Assembleia, amanhã tá na Graça, amanhã tá na Mundial, amanhã volta para trás, vai fazendo na Presbiteriana, depois tá na Congregação. Tartaruga, onde vai, carrega o casco. Então, muitas vezes o problema não está na pessoa, muitas vezes o problema está na gente. É que o orgulho do ser humano não deixa ele ver. Ah, irmão, deixa eu dar um testemunho meu aqui. Desculpa.
Eu vou falar, Espírito Santo, quando ele toca no coração, eu vou falar. Sabia que muitas vezes nós somos orgulhosos? E até uns 2, 3 meses, 6 meses, um ano atrás, Deus me mostrou para mim assim, ó, ser orgulhoso, rapaz. Ô, Jesus! Deus está falando para você, tá? Deus está me usando para falar para você. Você é orgulhoso. Você acha que não é orgulhoso, mas você é orgulhoso. Toda vez que eu desentendo com a minha esposa, desentendo com o meu irmão e me fecho, é o orgulho que entrou no meu coração. E Deus resiste à oração do orgulhoso, do soberbo. Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Deixa de ser orgulhoso, irmão. Se rende ao Espírito Santo. É tão duro a gente aceitar a verdade, né? Eu ia orar o Pai Nosso e orava assim: Senhor, me livra da tentação, da concupiscência da carne, que é o desejo desse corpo, dessa carne, da concupiscência dos olhos, que é o desejo desenfreado dos olhos, que você olhar uma moça, um homem olhar uma mulher, e uma mulher olhar um homem, é normal, você passa assim, você olha, você não pode fixar o teu olho e desejar, que a partir do momento que você desejar, você pecou. Agora, do desejo pecaminoso do corpo, do desejo dos olhos e da soberba da vida. Soberba é orgulho. Então, lança todo orgulho fora, irmão, que Deus vai te abençoar. Vamos lá, 2. Deixa eu abrir aqui, irmão. Oh, Jesus. O sol vai e vem. Então, aí clareia e escurece. Vamos dar sequência aqui. 2. Muitas vezes eu saio daqui porque o Espírito Santo manda eu ministrar e falar, irmão. Então eu sou obediente ao Espírito de Deus. O privilégio concedido por Cristo. Vamos lá. 2:1. A graça e a paz era uma saudação muito comum na igreja primitiva. A tradição judaica usava somente a palavra shalom, tá? Shalom. O hebraico é muito rico, mas quando você fala na vida da pessoa shalom, você está desejando todas as bênçãos de Deus sobre a vida dela. A palavra tem um poder muito grande no mundo espiritual. Por isso que os judeus abençoam um ao outro. Shalom, shalom. Não precisa falar shalom Adonai. Shalom a palavra já está dizendo tudo. Seja abençoado, seja bendito, seja próspero, que Deus te enriqueça e te abençoe em todas as áreas. Então eles falavam paz e graça. Vamos entender o que é paz e graça aqui. Mas Paulo, divinamente inspirado, dá um sentido muito mais especial a essa saudação, quando ele acrescenta o grego chariz, ou charisma, que é a graça, né? Que pode ser traduzido por graça ou encanto. A palavra graça possui 2 conceitos importantes. Aparece como um dom imerecido, retratado como algo amável, indicando que na vida cristã deve haver a bondade e o encanto. Shalom, a paz, significa tudo aquilo que se refere ao bem. Olha aqui, olha como é que tá forte a revista aqui, mano. Significa relacionada com o bem supremo do homem. Então, quando eu falo pai, eu quero o bem daquela pessoa. Eu quero que Deus abençoe aquela pessoa. Eu quero que aquela pessoa seja abençoada. Por isso que eu estou ministrando palavra para você. Por isso que eu estou te abençoando. Porque quando eu te abençoo, o maior abençoado sou eu, irmão. Porque a nossa palavra é como um bumerangue. Eu não canso de dizer isso. Cuidado com aquilo que você pensa e cuidado com aquilo que você trai. Com o que você fala. Porque aquilo que você pensa e aquilo que você fala é aquilo que você atrai para a tua vida. Vamos lá. A palavra grega Irene, presta atenção. Deixa eu explicar algo aqui. A palavra grega Irene, paz, não tem o mesmo significado da palavra shalom, tá? A palavra Irene quer dizer paz, ausência de guerra. A palavra shalom no hebraico, no grego Irene, quer dizer, vou repetir, é paz, ausência de guerra. A palavra shalom no hebraico significa ter paz mesmo estando em guerra. Então o significado é diferente. Vamos dar sequência aqui. Então, paz e graça para você, irmão. Que a paz e que a graça, que a graça de Deus te sustente e que a paz de Deus chegue sobre o teu lar. Vamos dar sequência. 2. A fonte onde
tudo se origina. Dirigindo ao povo efésio, Paulo faz duas importantes colocações acerca de si mesmo e do seu apostolado. Ele não usa de vanglória, tá? Vanglória, querer glória para si, tá? Eu prego, nossa, as pessoas vêm e falam, como você foi usado, hein, rapaz? Isso aí, meu ego já se... Isso é vanglória. Então, quando Deus te usar, quando você pregar, ou quando Deus te usar para qualquer coisa, ou como Deus te usou, lança a glória para Ele. Glória a Deus, é Ele, não sou eu. Eu sou apenas um instrumento. Quando um médico opera alguém e a cirurgia a cirurgia é um sucesso, eles não vão elogiar o meu bisturi. Nossa, que bisturi! Não, eles vão elogiar o cirurgião. Olha, você fez uma bela operação. Você é um cirurgião, ó, de primeira. Ele não vai orar pro bisturi, pra tesoura, não. Pra agulha. Nossa, não. Então eu e você somos o bisturi, eu e você somos a agulha, eu e você somos a tesoura. Então joga a glória pra ele. Deus te usou, glórias a Deus. Deus te usou para curar alguém, glórias a Deus. Tá? Nunca fica a glória para você, que você está roubando a glória de Deus para sua vida. Vamos lá. Aqui, ó. Ele não usou de vanglória quando afirmava que se tornou apóstolo pela vontade de Deus. Paulo vivia um assombro, uma grande admiração por Deus. Ter escolhido como homem, como para tal missão. Ele sabia perfeitamente que a sua eleição aconteceu devido à imensa graça de Deus, não por merecimento. Então, o meu chamado, o teu chamado, não foi porque eu sou melhor que as outras pessoas. Eu erro como as outras pessoas. Nós não somos melhores que as outras pessoas. Nós erramos também. Tá? Mas, ó, foi a graça que nos alcançou. Vamos ler aqui, ó, Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom. Dom é um presente. Então a graça é um favor não merecido. Deixa eu dar uma adiantada aqui, que tem coisa mais profunda aqui. Irmão, tem uma coisa interessante aqui, tá? 2:3. Presta atenção aqui. Abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Presta atenção que você vai entender que você já é abençoado, que aquilo que você precisa, Deus já proporcionou para você, é você que não toma posse. Vamos lá. Olha aqui que interessante, ó. Paulo também nos apresenta duas poderosas perspectivas acerca das bênçãos divinas. Primeiramente, ele fala das bênçãos, da abrangência das nossas bênçãos. Todas as bênçãos espirituais. Deixa eu ensinar algo para você aqui. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Em Efésios, capítulo 3, diz assim, que Deus nos abençoou em Cristo com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Presta atenção. Paulo, quando foi arrebatado, deixa eu ler aqui. Pega a tua Bíblia, irmão, anota para você poder entender, tá? Anota, por favor. Se você entender isso, você vai ser muito abençoado. Vamos ler Efésios aqui, ó. Efésios, anota aí. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 12. Para eu poder explicar, você poder entender. Só tem mais dois assuntos importantes aqui, que esses assuntos eu preciso passar. Olha aqui, presta atenção aqui, 12. Em verdade que não convém gloriar-me e passarei a visão e a revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos atrás, se no corpo não sei, quer dizer que ele demorou 14 anos para passar a revelação. Fora do corpo não sei, o Deus o sabe. Fui arrebatado ao terceiro céu. Presta atenção aqui. Existe 3 céus na Bíblia, tá? O céu atmosférico, aonde tem, presta atenção,
Aonde tem o Sol, a Lua, os outros planetas, existem as regiões espirituais, que é o segundo céu. Existe o terceiro céu, aonde Deus habita. Tá? Nas regiões celestiais, Deus deposita a bênção para você lá. É ali que tem as tuas bênçãos. Toda sorte de... Vamos supor, deixa eu dar um exemplo para você poder entender. Vamos supor que lá as regiões celestiais é o correio, mas a caixa postal de Deus. A sua caixa postal. Então os anjos, presta atenção, os anjos vêm, depositam lá as bênçãos para a tua vida. Pastor, como eu vou buscar? Como eu tomo posse? Entenda uma coisa, Deus abençoa projetos e Deus abençoa família. Reúne a tua família e faz essa oração. Senhor, eu venho agora em Cristo pedir para o Senhor transformar as bênçãos espirituais em bênçãos materiais para minha família, para minha casa, abençoando os meus projetos, e você vai pedindo, vai falando. Agora como? Para subir nas regiões celestiais, você precisa de uma escada, e a escada é Cristo. Pastor, a escada é Cristo? Eu te provo na Bíblia. Lembra de Jacó? Vamos lá em Jacó? É Gênesis... Aqui, ó, Gênesis 28... E Gênesis capítulo 28, versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma pedra daquele lugar, e pôs em sua cabeceira, e deitou-se nesse lugar. E sonhou, eis era posto na terra uma escada, cujo topo tocava o céu. E eis que... Olha, presta atenção nesse detalhe, por favor. Presta atenção nesse detalhe. Versículo 12. E sonhou, eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava o céu. Eis que o anjo de Deus subiam e desciam por ela. Vai lá em João, que Jesus falou sobre isso. Vai lá em João, meu irmão. João capítulo 1. João capítulo 1. Vamos adiantar aqui o processo. João capítulo 1, versículo 51. Presta atenção para você ligar o versículo, para você fazer a concordância, para você entender a revelação que Deus está te dando agora. A revelação é a palavra, irmão. Tá? Você acredita em revelação de falar, revelar o passado, presente e futuro? Acredito, mas a maior revelação é a palavra. Presta atenção. E disse, na verdade te digo, que daqui em diante vereis o céu aberto. Ele viu o céu aberto, não viu? Vereis o céu aberto. Tô arrepiado aqui, ó. Pega a tua Bíblia, por favor, irmão. E diz, na verdade te digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre Cristo. Então Cristo é a escada, é a ligação. E como você sobe na escada? Dobrando o joelho. Então se coloca de joelho com a sua família e fala, Senhor, porque Cristo conquistou, Ele que conquistou. Tá, o Espírito Santo está pedindo para eu ler de novo lá em Efésios. Abre lá em Efésios. Está aí pedindo para eu voltar lá. Ó, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, quem conquistou para você foi Cristo. É você que tem que tomar posse através da... Sim, Deus. Traz a revelação para o coração deles, Pai. Para os teus filhos. É você que tem que tomar posse. Tudo que você precisa já está depositado na sua caixa postal, nas regiões celestes, irmão. Então você tem que começar a pensar, a mudar os seus pensamentos, a mudar as suas palavras, a orar com a tua família e tomar posse em Cristo.
Senhor, agora eu subo na escada de Jacó, que é Cristo. Eu provei na Bíblia aqui, não te dei outra coisa, te dei Bíblia, tá? Eu subo na escada de Jacó e tomo posse das bênçãos celestiais que o Senhor conquistou para mim em Cristo Jesus. Não é mérito seu, é mérito de Jesus. Jesus, quando morreu na cruz, ele não só foi para perdoar os seus pecados, não foi só para você ser curado, foi para você ser abençoado, você é herdeiro com Cristo. Deixa eu dar sequência aqui que vai ter mais coisa boa aqui. Vamos lá. 3. A grandiosa riqueza da graça. Nessa sessão, Paulo fala um relato das bênçãos recebidas em Cristo Jesus. É nele que você é abençoado. Agora aqui é uma coisa mais poderosa. Ó. Ele apresenta o propósito da eleição e o efeito da redenção. Isso aqui é muito importante você entender. Como nos tornou filhos para que pudéssemos desfrutar das riquezas da grande salvação. Irmão, quando você é salvo, o pacote veio completo, tá? Vamos lá. Eleitos em Cristo, a doutrina da eleição nos causa maravilha, uma maravilhosa expectativa. O fato de Deus nos escolher antes da criação do universo nos revela a presciência. Presciência é o poder de Deus saber o futuro, tá? Antes que aconteça. E o seu propósito. Paulo ressalta duas coisas maravilhosas. Adivinha dessa escolha. Primeiro, ele nos escolheu. Então você foi escolhido por Deus. Você não é obra do acaso. Tá? Escolheu. Essa escolha não parte da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. Presta atenção aqui. Tem uma revelação aqui também. Estou querendo correr, mas o Espírito Santo não deixa. Senão você perde a revelação. Olha aqui, abre lá sua Bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15 e versículo 16. Que diz assim, ó. Não me escolhesses a vós a mim. Quer dizer, você não escolheu, você não escolheu Cristo, foi ele que te escolheu. E vos não me escolhesse a minha voz, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Presta atenção. O presidente, quando vai escolher um ministro, primeiro ele olha, vê a capacidade, vê a competência daquele ministro, para o cargo a qual ele vai ser escolhido. Ele escolhe o ministro, depois ele nomeia o ministro. Então Deus olhou você, te escolheu e te nomeou. O que me nomeou? Você é embaixador do reino de Deus. Para que ele te nomeou? Tem um propósito para que Deus te chamou. Você não é para ser estéril, você é para ser frutífico. Você é para frutificar em todas as áreas. Ó, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir, o Pai vos conceda. Então você foi escolhido e você foi nomeado embaixador do reino de Deus. Isso tudo antes da fundação do mundo. Deus tinha um propósito. Você não é obra do acaso, irmão. Você não caiu de paraquedas no mundo. Você foi escolhido por Deus. Você foi nomeado por Deus. Entenda isso, irmão. Deus tem um propósito na tua vida. Então sai dessa melancolia, irmão. Sai desse desespero. Se apegue mais em Deus. Ore a Deus. Se conecte com Deus. E pergunta, Senhor, qual o propósito que o Senhor tem na minha vida? Qual a missão? Deus, você tem uma missão na terra, irmão. Você não é obra do acaso, não. Quando um homem e uma mulher têm uma relação sexual, eu não sei quanto mil espermatozoide quando o homem ejacula. Vou ter que falar isso para você entender, tá? Você não você entende isso. Vai lá o espermatozoide, não vai milhões de espermatozoides para entrar no óvulo. Então Deus, você venceu já aqui, ó. E você entrou no óvulo. Quando você entrou no óvulo, Deus já tinha se escolhido. E Deus já tinha um plano para a tua vida. Deus já tinha um propósito para a tua vida. Você não é obra do acaso. Vamos lá. Vamos ler isso aqui, irmãos. Abre em Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11. Sei que eu estou extrapolando um pouquinho, mas essa aula aqui não tem como você correr com ela. Estou pegando aqui os assuntos mais importantes.
Romanos capítulo 3. Daqui a pouquinho minha menina chega da aula de reforço. 3:10. Olha aqui. Ele escolheu, está falando aqui que ele nos escolheu, não porque somos bonzinhos, não porque somos justos. Aqui, ó. Não há ninguém, ó, 10. Deixa eu ver se é 10 mesmo. 10, 11, né? Como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Vamos dar sequência aqui. Ele nos escolheu porque éramos bons. Não nos escolheu porque nós éramos bons, mas nos escolheu para que pudéssemos ser bons nele. Em segundo lugar, ele nos escolheu nele, em Cristo. Pode entrar aí. Também nos escolheu com um propósito de sermos o quê? Santo e irrepreensível em Cristo. Ele te escolheu. Ele te nomeou. Vamos dar sequência para a gente poder entender isso aqui, irmãos. Ana, ajuda eu, segurei. Tô acabando já. Irmão, deixa eu só abrir aqui, que tá um mormaço. Tá quente demais. Para poder entrar um ar aqui, que eu tô aqui. Um propósito poderoso da redenção. A redenção da humanidade está intimamente ligada com o sacrifício e derramamento de sangue. Lá em Hebreus 9:12 diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O amor de Cristo é o derramamento do seu sangue precioso, resultando na remissão dos nossos pecados. O que é remissão? A palavra remissão, com remir, é quando tinha um escravo para ser vendido na feira dos escravos. Um senhor ia lá, comprava aquele escravo e dava liberdade para aquele escravo. Então ele nos redimiu. Nós éramos escravos do inimigo, ele veio, nos comprou e nos deu a liberdade. Ele pagou o preço. Então o sangue de Cristo, ele paga o preço, ele paga o preço, ele redime e ele também justifica. Eu acho que eu pulei aqui a justificação. Deixa eu dar uma olhada aqui, irmãos. Ah, então tá aqui, desculpa, tá aqui, ó. Desse modo, a redenção trouxe como efeito a nossa justificação diante de Deus. Deixa eu explicar isso aqui. A redenção era um preço pago por um escravo, para deixar aquele escravo livre. Eles iam lá, compravam aquele escravo lá na feira lá. Lembra de José? José ficou lá para os amalequitas, medianistas, quando levou José, colocou José lá na feira, lá, para ser como uma mercadoria. Então, o Potifar foi lá e redimiu José, comprou José. Foi o que Cristo fez comigo e com você. Ele nos redimiu, nos comprou e ele nos justificou. A justificação é um ato jurídico. Tem o Pai, que é o juiz, tá? E nós tínhamos uma dívida com Deus. Lá em Gálatas diz assim, que ele cravou a nossa nota promissória na cruz. Então Jesus, quando ele morreu na cruz, o sangue nos comprou e o sangue nos justificou. Justificar é pagar a pena de um condenado. Deixa eu achar uma palavra aqui. Quando uma pessoa é acusada de algo, ela vai ser presa, ela paga a fiança, não paga? E aquela fiança liberta. Então o sangue de Jesus pagou a nossa fiança diante do Pai. Então você é remido, você foi comprado, deixado em liberdade e você foi justificado. A tua dívida que você tinha com Deus foi paga e você se tornou justo diante do mundo espiritual. Vamos dar sequência para a gente poder terminar. A graça foi derramada sobre nós. É tão poderosa, tá? A graça que foi derramada que é tão poderosa que além de quitar aqui, ó, tá até explicadinho aqui, ó, que além de quitar completamente a nossa dívida diante de Deus, ainda nos abriu a porta de acesso, que pudéssemos conhecer as riquezas da graça. Acerca da graça, Paulo faz a seguinte afirmação: nos fez agradável a si mesmo. Vamos para o 3. E eu encerro aqui. 3. Filho adotivo. Paulo nos diz que Deus nos predestinou para sermos adotados como seu filho por meio de Jesus Cristo, de acordo
com a pureza e a afeição da sua vontade. Irmão, isso aqui é muito interessante. Eu vou até devagar aqui. A adoção é um ato pelo qual Deus coloca os que nasceram de novo em Cristo em uma posição de filho adulto dentro da família. Deixa eu ler isso aqui. Quando eu falei para você que nem todo mundo era filho de Deus, você vai entender agora aqui. Abre lá a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 12. Que diz assim, ó. Deixa eu achar outro versículo aqui para trás. Atrás para poder entender. Olha aqui, versículo 11. Veio para o que era seus, mas os seus os rejeitaram. Então ele veio para salvar os judeus. O projeto primeiro de Deus era aquela nação de Israel. Mas eles rejeitaram a Cristo. Tá? Agora, a resposta do versículo aqui, do versículo 12. Mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Aos que creram no quê? Na placa da igreja? Num anjo? Numa pessoa que morreu e não ressuscitou? Em Pedro, em Maria, em José, em João, em Paulo, em Anã? Aqueles que creram no seu nome, no nome de Jesus Cristo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, novo nascimento, você nasce de Deus. Então, você é filho por adoção em Cristo. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, quando eu entrego Ele como meu... Uma coisa é ter Jesus como Salvador, outra coisa é ter Jesus como Senhor. Tá? Tem muitas pessoas que aceitam Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Senhor, você tem que aceitar a vontade e os planos de Deus para a tua vida. Como Salvador, Ele te salva e te leva para morar no céu. Vamos dar sequência aí. Conclusão para terminar. De acordo com o propósito da sua vontade, Deus, em sua presciência e adorável graça, Ele elaborou desde a eternidade uma poderosa redenção para toda a humanidade em Cristo Jesus. Então, todo aquele que entrega a vida para Jesus, não para religião, não religioso. Tá? Todo aquele que entrega, eu já expliquei aqui que é religioso não, você tem que ser espiritualizado. Religioso é aquele que vive para cumprir regra, tá? Para cumprir regra, ele cumpre as regras e acha que está salvo. Eles fazem os rituais e acham que está salvo. Não, eu não sou salvo por aquilo que eu faço, eu sou salvo por aquilo que Jesus fez. Nos resgatou e nos adotou para nos tornar participantes das promessas de Deus. Irmão, que o Espírito Santo fale mais profundo ao teu coração. Que ele pode abrir a tua mente para poder entender isso. Deixa eu orar para que o Espírito Santo traga a revelação ao teu entendimento para você entender com profundidade essa palavra de hoje. Por isso que eu fiquei mais tranquilo, mais calmo, para te explicar, para você poder entender. Você tem que entender a palavra, compreender a palavra. Deixa eu orar para você, Pai. Senhor, a minha capacidade humana é muito pequena, diante da capacidade que Paulo tinha, que o Senhor deu para ele, de explicar a respeito da predestinação, de explicar a respeito da remissão, de explicar a respeito da justificação e de explicar a respeito da tua graça. Mas eu lhe pedi, Pai, o Senhor, através do teu Espírito Santo, pode abrir a mente, pode iluminar a mente desses meus irmãos e a mente de todos aqueles que vai chegar essa mensagem, que vai chegar esse estudo, Senhor, para compreender o plano, para compreender o propósito, Senhor, que o Senhor tem na vida de cada um, Senhor. Senhor, já vem usar a autoridade que é dada para a tua igreja, para repreender todo espírito de engano, para quebrar todas as cadeias, todo impedimento, Senhor, e toda esse vez, todo engano, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que queira impedir essa mensagem de chegar ao coração e à mente de todo ser humano, Senhor, que quer te servir de vontade, que quer te servir de verdade, Senhor. O Espírito Santo diz assim: estou à porta e bato, a porta do teu coração, aquele que abrir a porta, o coração é a mente, viu, irmão? Ele entrará na tua mente
e você ceará com ele e ele com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Espírito Santo venha revelar aquilo que o Pai reservou para você desde a eternidade. Que Deus te abençoe e tenha um final de semana abençoado, você e toda a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Shalom, shalom.